Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esta nossa reflexão diária que fazemos da liturgia, da Sagrada Liturgia. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2022, celebramos a segunda-feira da quinta semana do tempo comum. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos o relato de algumas das muitas curas que Jesus realizou. De fato, a temática do tempo comum que nós estamos vivendo é justamente essa: mostrar a missão de Jesus, esse Jesus que passa fazendo bem, que passa evangelizando, que passa curando, libertando, trazendo a vida a todos aqueles com os quais ele se encontra neste caminho. É interessante nós usarmos do relato do Evangelho de hoje para nós pensarmos no passo a passo desta cura, daquilo que Jesus opera na vida daqueles que se dispõem a se encontrar com Ele. Primeiro passo, o antes. Então, antes de a cura acontecer, o que nos relata o Evangelho que aconteceu? Eles reconheceram Jesus. E somente a partir do momento em que reconheceram Jesus é que foram até Ele e levaram os doentes. Podemos pensar, o que motivou essas pessoas a levarem os doentes? Qual foi o impulso que elas tiveram para tomar esta atitude? A fé. É a fé que nos impulsiona a irmos ao encontro de Jesus. É a fé que nos faz reconhecer em Jesus aquele que pode nos curar, aquele que pode nos libertar. Somente com os olhos da fé é que podemos ver em Jesus a cura, ver em Jesus o milagre, somente pelos olhos da fé. E a fé é aquela que nos impulsiona, e nos impulsiona a tomar uma atitude. Eles reconheceram a Jesus e não ficaram ali simplesmente parados, esperando que talvez Jesus fosse ao encontro deles. Não. Eles reconhecem Jesus e, impulsionados pela fé, tomam uma atitude, se movimentam, pegam os doentes e levam até Jesus. Tomam esta atitude porque têm fé. E nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, tomarmos cuidado para que a nossa fé não seja uma fé morta, não seja uma fé inerte, parada, mas que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé capaz de nos impulsionar, uma fé capaz de nos levar ao encontro de Jesus. Então eles levam os doentes e aí então a cura acontece. Interessante a forma como o evangelista coloca como esta cura acontece. Nos
conta o evangelista Marcos que eles tocaram Jesus e, ao tocarem, foram curados. E tocaram com fé. Então, é a fé daqueles que reconheceram Jesus, que pegaram os doentes e lá levaram, e a fé também daquele que recebeu a cura, que toca em Jesus com fé, que toca em Jesus e reconhece também em Jesus aquele capaz de curar, de libertar de todo aquele sofrimento. E aí também tem o depois. Não nos conta o Evangelho o que aconteceu com aqueles que foram curados por Jesus. Podemos pensar, quantas pessoas Jesus curou ao longo de sua missão, ao longo do seu ministério? Podemos supor que certamente foi uma multidão. Muitas pessoas foram tocadas e curadas por Jesus. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Onde estavam essas pessoas, por exemplo, quando Jesus sofreu o flagelo da cruz? Jesus curou muitos, mas poucos, a partir desta cura, o seguiram. E isso é importante para a nossa meditação também. Porque, meu irmão e minha irmã, a cura, o milagre, a graça que recebemos de Deus deve gerar em nós uma mudança. É aquilo que nós chamamos de conversão. Não basta simplesmente ser curado, mas a partir desta cura eu tenho que buscar mudar de vida. E nesta busca de mudança de vida, eu tenho que também testemunhar a cura que Jesus operou em mim, testemunhar o milagre que Ele operou em mim, para que outras pessoas também se sintam atraídas através do nosso testemunho, para que também possam fazer esta mesma experiência do milagre, da cura, da libertação. A partir do momento em que recebemos, devemos trabalhar para que outros também recebam esta mesma graça. Isso é viver verdadeiramente o milagre. Isso é verdadeiramente ser curado. É ser curado e é testemunhar esta cura. É levar a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho, levarmos este testemunho para que eles também acreditem, também possam fazer a mesma experiência que nos transformou, que transformou a nossa vida. Peçamos ao Senhor no dia de hoje esta graça, de não simplesmente buscarmos a cura, de não simplesmente buscarmos o milagre, mas que a cura que de Deus recebemos nos faça trilhar este caminho de conversão e nos impulsione também a testemunhar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E assim, testemunhando, possamos também levar esta presença salvadora, libertadora de Jesus a tantos que precisam, que necessitam também desta graça. Que o Senhor bom Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.